Bom dia! Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Salmo 55, 22. Muito bom dia, você que está em casa. Já tomou seu cafezinho? Hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo que é medo e preocupações. Se está com medo, está preocupado com alguma coisa? Acompanhe esse programa inteirinho que você vai ouvir coisas que vão mudar algumas coisas em relação ao seu medo, às suas preocupações. E quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia, pessoal que estava aí, tá em casa, estava aqui acompanhando o nosso Vida Devocional. Bom dia com alegria. Eu desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos faz bem, tá tudo bem. Lembrou da sua IBD quando era criança? Então, essa é a nossa manhã, muito agradável aqui no Manhã PP, feliz para você ter um papo aqui com a gente, pra gente conversar, como se essa sala aqui fosse a sala da sua casa, né? Eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, nossos stories que edificam, aquilo que a gente vê na internet que é bom, merece ser compartilhado no Instagram e aqui no MPP. E hoje pode colocar na tela o Stories do Pictobíblia, né? É uma frase da Elizabeth Elliot que diz assim: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Repetindo aqui, ó, a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Hoje vamos conversar sobre medo, preocupações, com certeza você tem, né? Então já participa com a gente aqui no chat, para a gente ter uma manhã muito legal, muito agradável. Eu vou ler um trechinho de uma música que fala muito aos nossos corações na dica de música do dia. Vamos lá! Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa música. Ela chama Eu Cuido de Ti, da banda Canção e Louvor, que ela fala assim, ó: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes eu não consigo os teus planos compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu olho para ti, eu espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. A música Eu Cuido de Ti. Ele fala assim ainda: descansa em mim, comece a sorrir. Que música boa, toca na Rádio Pinheiros, música Eu Cuido de Ti. Eu sou suspeita porque eu gosto dessa música demais. E é gostoso quando a gente está naqueles momentos de crise. Põe um louvorzinho assim, liga aí na Rádio Pinheiros, né? Baixa o aplicativo no Google Play, Apple Store e ouve um louvorzinho que o medo já vai começando a ir embora, assim. É muito bom. A palavra de Deus, ela funciona, né? É isso, a nossa enquete do dia de hoje. Pode colocar a enquete na tela porque essa está muito boa e você tem que participar. Eu estou curioso para saber qual é o seu maior medo. Qual que é o seu maior medo? É ficar sem dinheiro? É sofrer alguma doença? É de aranha? É de cobra? Não sei. Qual que é o seu maior medo? O que te aflige? Que você tem se preocupado ultimamente também? Qual que é a sua maior preocupação? É toda a questão da pandemia? É algo na sua casa? Fala pra gente, vamos abrir o coração aqui, conversar pra gente ter uma manhã agradável, se conhecer. Pode mandar pergunta, mande sua pergunta, participe com a gente aqui no chat. Mande sua pergunta que o nosso convidado de hoje está acostumado a responder perguntas sobre aquilo que nos aflige. Trabalha com aconselhamento bíblico, nosso querido pastor Alberto Lima, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que trabalha com aconselhamento. E vamos já dar bom dia, pastor, bom dia. Bom dia, Lídia. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom dia, Pedro. Deus abençoe a todos vocês. Um prazer é nosso. A gente sabe que o tempo é corrido, disputado, né, pastor? Muito aconselhamento. Para a honra e glória do Senhor, muitas pessoas podendo ser abençoadas, servidas pela palavra de Deus no nosso centro de aconselhamento. É verdade. Ô pastor, e a gente hoje vai falar sobre medo e preocupações, né? E queria que o senhor falasse o que é o medo, então, o que a Bíblia fala que é o medo. E uma pergunta boa, tem medo bom e tem medo ruim?
Lídia, o tema medo é algo muito abrangente, né, na nossa vida, né? Como o Pedro falou, né? Qual o seu medo, né? Você tem medo de alguma enfermidade, você tem medo de ficar desempregado e não ter o sustento no final do mês para pagar as suas contas, né? Porque as contas sempre vêm em dia. Então nós lidamos com medo a cada dia. Quando nós nos aproximamos então do tema medo, nós precisamos partir de um princípio bíblico. O medo faz parte da nossa vida, homens e mulheres pecadores, vivendo num mundo caído. Então o medo é parte fundamental pós-queda, quando nós nos encontramos então nesta situação, vivendo neste mundo, onde existem milhares de ameaças e tantas outras coisas, nós tememos. Nós tememos notícias ruins. Todos nós desfrutamos de saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Mas alguns de nós, depois de ir a um médico e fazer uma bateria de exames, pode ser surpreendido. Isso nos traz medo, não é verdade? Existem as pessoas, então, que temem resultados médicos. Eu acho que todos nós tememos. Existem pessoas que temem cobras, ratos, medo de altura, medo de velocidade. Digamos, eu tenho um limite na velocidade. Na estrada eu não consigo passar de 100, 110. Esse é o meu limite. Eu não vou além, não. Algumas pessoas se aventuram e vão embora numa rodovia, mas eu tenho medo de ultrapassar aí os 110. Então, aquela coisa de preservar, eu estou ali levando meus filhos, minha esposa, então eu tenho que ter algo que seja um limite preservador, que proteja, que me dê segurança. Então isso faz parte da minha natureza, faz parte da sua natureza, da natureza de todos nós. Então o medo, ele é aquele infortúnio, aquele temor, a ameaça de uma notícia ruim. As coisas talvez mais insignificantes da vida podem fazer com que os nossos medos venham à tona. Então, para responder a sua primeira pergunta, digamos, nós podemos dizer que existe um medo bom. Nem todas as expressões do medo, na minha experiência, na sua experiência, são más ou pecaminosas. Elas fazem parte de seres humanos caídos vivendo num mundo caído, afetado, em degradação. Então, nesse aspecto, é muito bom que você tenha medo de andar no parapeito de um prédio. Você pode cair e morrer. Então, nesse aspecto, o medo nos protege. Nos protege, digamos, se nós vamos para casa 10 horas da noite, o carro quebrou e a gente tem que caminhar aqui na Marginal Pinheiros, depois das 10 da noite, eu acho que a maioria de nós vai ter um temor ali com o que pode acontecer, se algum elemento nos abordar, alguma coisa pode acontecer. Então, nesse aspecto, o medo é bom porque ele nos preserva, ele nos dá aquele senso dos nossos limites. Nós precisamos ter esta prudência, este bom senso, essa sabedoria de que se eu entrar num bairro ou num local, numa região que é famosa, digamos, por violência urbana, é importante que eu tenha todas as cautelas. Boa, entendi. Então esse medo, ele tem o seu lado bom. No entanto, ele pode escalonar. E ele pode começar a ultrapassar uma linha divisória que é muito tênue. Sim. Para passar a nos escravizar, nos enclausurar, nos prender e nos levar numa direção, numa rota de fuga que de fato vai ser extremamente danoso e vai passar a ter
sim, um caráter moral, digamos, que não ofende simplesmente a mim mesmo, mas a Deus. Então nós temos as duas realidades na experiência humana. O medo bom, digamos, Sim, né? sim, Gostei sim, desse sim. ponto. E o medo que realmente ultrapassa os limites, nos escraviza, ou seja, digamos, esse medo escalonado pode fazer com que eu jamais saia de dentro de casa, porque qualquer coisa pode acontecer a Verdade. qualquer momento. Então isso já está realmente indo para um lugar difícil e perigoso. Sim. Pode falar, Pedro. Queria ler alguns comentários aqui, o pessoal já está falando aqui que tem medo. Continue falando, você que está aqui com a gente assistindo. Fala qual que é o seu maior medo, né? A Débora colocou, bom dia, eu amo essa música, Deus abençoe a vida do pastor. A Lise colocou, bom dia, Patrícia também. A Léa Santos colocou, lindo esse louvor. O maior medo dela é minha família não ter a salvação em Cristo Jesus. Esse é meu medo. Aqui também tem uma mensagem da Maria Sobral, falou, bom dia, deixem um like, irmãos. Aí, ó, sensacional o comentário da Maria Sobral. Pessoal, sigam o conselho dela, deixem um like. O Alonso falou que está sempre assistindo no MPP. E a Débora colocou aqui também, achei bem legal. Tenho pavor de cobras e medo de altura, mas também medo de estar longe e acontecer algo com as pessoas que eu amo, né? Tem sempre essa preocupação, né, pastor? Sim. E queria saber, então, como é que a Bíblia lida com esse assunto, né? A Bíblia fala sobre medo, que tem... como é que a gente pode ver à luz da Bíblia, como é que a gente trata o nosso medo, como é que deve ser, principalmente esse medo ruim, né? Pedro, a sua pergunta ela é bem abrangente. Eu posso dizer que a Escritura trata sobre o medo de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. As páginas da Escritura ressoam literalmente centenas de vezes o tratamento de Deus para com o nosso medo. Então, Deus sabe que nós temos medo. Então, eu costumo dizer que quando a Escritura Sagrada fala algo uma ou duas ou três vezes, nós temos que todos parar para pensar de que aquele tema é importante na Escritura, né? Quando há uma repetição desses temas. Mas quando nós nos deparamos com um tema que literalmente ele é tocado 365 vezes, né? Existe uma palavra vinda da parte de Deus para nós que se repete mais de 300 vezes, dizendo simplesmente não tenham medo. Não tenham medo. Essa frase ela sempre é completada com eu estou aqui. Que coisa linda. Eu estou perto. Então Deus sabe que nós tememos. Deus sabe que nós tememos a doença, nós tememos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, digamos, com o mundo, com o nosso país. Todos nós estamos dentro de uma série de tensões. Digamos, a pandemia não acabou, né? As ondas que as pessoas dizem que virão enchem as pessoas de medo. E a Bíblia, então, ela fala a respeito deste assunto. Ela não encobre o assunto, ela não maqueia o assunto. Ela nos fala que este mundo é caído, ela fala que o príncipe desse mundo, Satanás, a personificação do mal, está agindo na vida das pessoas, da humanidade. Então, nós literalmente temos milhares de razões para temer. E nós podemos, então, chegar à conclusão de que nós só conseguimos viver a nossa vida de forma tranquila. Digamos, você saiu da sua casa hoje, a Lídia também da casa dela, eu saí da minha casa para vir para a igreja aqui de Pinheiros. E nós conseguimos fazer isso simplesmente pela graça de Deus. Se nós fôssemos parar e refletir e pensar a todo momento todas as possibilidades de ameaças que podem nos acontecer, a vida seria impossível sobre a face da terra. E isso acontece muito hoje, né, pastor, com altos índices de depressão. Acho que nunca tiveram números tão estrondantes assim de depressão, de ansiedade, de estresse, né, com a velocidade da informação. Acho que todo mundo ficou, né, e ainda a pandemia para acentuar, né? Então as pessoas estão lidando muito com isso, né, pastor? Já aproveito isso e pergunto quais são assim passos práticos para a gente poder sair desse medo, né? Se o senhor já concluiu a outra, mas acho que já tinha, né? Sim, vamos continuar a pensar sobre isso e aí rumar a uma direção mais
prática, né, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando serem edificadas, animadas. Para sair disso. Ok, nós falamos do medo como parte da experiência humana no mundo caído, afetado pelo pecado. Nós falamos que a Escritura não encobre, ela fala de forma realística a respeito do medo. Nós falamos que Deus está se dirigindo ao ser humano, a nós, ao seu povo, àqueles que Ele chamou para um relacionamento de amor, afirmando e reafirmando centenas de vezes, não tenham medo. Mas a Bíblia nos traz, assim, de uma forma maravilhosa, uma mensagem a respeito de como nós podemos tratar esses medos mais profundos. Nós tememos aquilo que nós não controlamos. O ponto é que quando nós abrimos a Escritura, por exemplo, o livro dos Salmos, e ele nos mostra pessoas lutando com preocupações e medos e angústias e aflições, essas pessoas depositavam seus medos diante de Deus. Eis aí uma rota, uma direção para nós. O seu medo significa alguma coisa. Ele cria dentro de si uma rota de fuga. Alguma coisa está me ameaçando, eu preciso me proteger, eu vou fugir. A grande pergunta é para onde os seus medos estão levando você. A gente está fazendo uma pergunta a você no chat, né? Qual o seu maior medo? Então, o ponto todo da Escritura é nos levar a primeiro reconhecer quais os nossos maiores medos. Por isso que essa pergunta é boa, para que todos nós avaliemos. Eu tenho os meus medos. Se eu for bem honesto diante de vocês, diante de Deus, eu vou colocar aqui em cima da mesa todos os meus maiores medos. Aqueles que nos acompanhavam falaram, né? Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com aquelas pessoas que eu amo. Então isso é algo que nos responde a respeito de onde está o nosso medo. Então o ponto é o que ou quem nos traz temor. E para onde os nossos medos estão nos levando? Eles estão nos levando para um quarto escuro. E na realidade ele está levando. Literalmente milhões de pessoas estão sofrendo com pânico, com terror, com horror das coisas que aconteceram na vida delas e as coisas que podem acontecer na vida dela. Então, literalmente, ele está nos levando e nos isolando. Mas a Escritura nos ajuda a tomar o nosso medo e não desprezá-lo completamente. A Bíblia não tem uma postura assim como que estoica, né? Tipo, faça de conta que eles não existem e os medos vão desaparecer. Essa não é a postura. A postura bíblica é reconhecê-los, é enfrentá-los de frente. Né? Enfrentá-los de frente é até uma redundância. É olhar para eles, reconhecer que eles existem e perceber que existe um significado espiritual por trás desses medos exacerbados, escalonados, que nos estão escravizando, isolando, nos tornando sozinhos. E aí é neste ponto que nós podemos literalmente afirmar que os nossos medos podem ser curados literalmente por uma outra espécie de medo. A Bíblia fala do temor do Senhor. Perfeito. Então, mas primeiro nós vamos ter que lutar com ele. Lutar para transformar o medo em temor, né, pastor? Né? Exatamente. Nós não podemos lidar com a experiência das pessoas de forma simplista. Sim. Tipo, para de ter medo, para de bobagem. Não é. Essa não é uma postura bíblica. O pessoal até brinca assim, né? Você está preocupado? Não, fica tranquilo. Então legal, Agora eu fiquei tranquilo. Pronto, já resolveu o meu problema. Exatamente. Algumas pessoas olham para a Bíblia e até interpretam, digamos, esta forma como Deus se aproxima de seres humanos cheios de temor, interpretam a Bíblia de forma simplista, quando diz, ok, então é só não temas e pronto, acabou. Não, o ponto é que a Bíblia está nos pegando pela mão, está nos conduzindo a avaliar o que nós mais tememos, o que está por trás dessas coisas. Por que nós tememos? Existem ameaças
Mas, ao mesmo tempo que nós vamos reconhecendo essas coisas, e o medo ele tem uma capacidade de distorcer várias coisas. Digamos, o medo distorce a realidade de si mesmo, de quem nós somos. Nós muitas vezes achamos que nós somos mais fracos do que na realidade somos. O medo distorce a nossa visão da realidade da vida. Nós temos a tendência de potencializar os medos e algo que é não tão grande torna-se um gigante. O medo tem a capacidade de distorcer o tamanho do inimigo. O medo tem a capacidade de distorcer a nossa visão de Deus. O nosso medo nos transmite a ideia e a mensagem de que Deus é impotente, de que Ele não é poderoso. Mas a Escritura Sagrada, então, nos leva a cada vez mais, gradualmente, a conhecer o Deus a quem nós servimos. Digamos, o livro dos Salmos nos fala de um Deus como guerreiro, o grande e poderoso guerreiro. Poderoso em seus feitos, em guerras. A Bíblia nos fala de um Deus que é pastor, que está cuidando, que está nos trazendo para perto, de um Deus que nos fala de uma forma doce, firme e suave. Vocês são meus, não temam, eu estou aqui. Nós somos criados para este relacionamento pactual, de amor com Deus. Então, revisando esta rota prática, reconheça os seus medos, coloque-os diante de Deus, lute com eles, não lide com eles de uma forma simplista, como se num passe de mágica eles fossem desaparecer, mas através desses medos nós podemos ser conduzidos a uma realidade de vida com Deus mais profunda. Na realidade, o que eu estou propondo aqui é que os seus maiores medos podem te conduzir para mais próximo de Deus. E é isso que o povo de Deus na Escritura Sagrada fez. Eles levaram o medo dele para Deus. Existem duas rotas: ou você vai se distanciar de Deus, se isolar, se enclausurar, para tentar se proteger, ou você vai levar os seus medos até a presença de Deus. E é o melhor lugar, né, pastor? Alguém já disse que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nada. Absolutamente. Inclusive o medo. E isso que o senhor falou é realmente, né, nos aproxima de Deus, porque só Ele pode cuidar dos nossos anseios mais profundos, né, pastor? E o medo, ele pode inibir ou proteger, né, pastor? E como é que a gente consegue discernir isso? Porque às vezes pega a gente de jeito, não sabe como lidar. Como é que a gente pode discernir essas duas possibilidades, assim? Os nossos medos, eles, como eu já falei, eles nos levam em duas direções, né? Basicamente duas direções. Essa autoproteção isolada, ou nós podemos levar ou sermos conduzidos por eles à presença de Deus, como o povo da Escritura Sagrada nos fez. A Escritura nos dá essa prudência ou discernimento para separar essas coisas. Se eu reconheço que muitos dos meus medos fazem parte da minha vida, da minha existência, e a gente citou alguns deles, né? Algumas pessoas têm medo de cobra. Eu acho que esse medo é um medo razoável. Também acho. É razoável porque situação. Se você não conhecer bem a espécie de cobra que está diante de você, pode ser que você seja picado e você esteja em risco de vida. Então é bom que você tenha esse medo cauteloso. Deixa ela lá no lugar dela, deixa eu aqui no meu lugar. Já dizia Eva, né? Tô brincando. Ela não tinha muito medo não, né? Porque ela se aproximou muito, por isso que ela foi picada, né? Então, esse discernimento bíblico nos ajuda a ter esta clareza e essa prudência de que eu posso ter uma conduta de me proteger a respeito disso, digamos, como medo de altura ou como medo de outras coisas. Mas o medo pode nos levar a ter uma atitude covarde, de não enfrentar os grandes desafios. E aí, nesse momento que eu preciso tomar estes princípios bíblicos e avaliar esses medos diante da face, diante da presença de Deus.
E, pastor, tem tantas passagens, né? Desculpa, mas desculpa te interromper, mas tem Pois tantas não. passagens que, como o senhor falou no começo, e que se a gente começar a ler, eu duvido ler essas 365 passagens e o medo permanecer, não é? Exatamente. Nós podemos citar algumas delas, digamos, o Salmo de número 27, 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Salmos 46, versículo 2 e 3 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Então eis aí a descrição de um Deus que é poderoso em guerra, um Deus que é o Criador dos céus e da terra, do universo, e que está ao nosso lado. Ou seja, Lídia, quanto mais nós nos relacionamos com esse Deus, quanto mais conhecemos a Ele, gradativamente, estes medos que nos enclausuram, que nos afastam para longe dEle, vão se desfazendo. Isso progressivamente. Quanto mais tememos o Senhor, C.S. Lewis, no livro A Feiticeira, o Guarda-Roupa, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, existe ali uma cena que é muito interessante. Lúcia e Pedro, eles estão diante da apresentação de Aslan, né? E Lúcia está com medo. Ela está temendo se esse leão é perigoso, se vai acontecer alguma coisa com eles. E eles estão conversando com dois castores, né? A senhora Beaver e o senhor Beaver, né? E aí ela está ali indagando, será que ele é perigoso? Será que alguma coisa... Ela está com medo. E aí o senhor Beaver, né? O castor, fala: é lógico que ele é perigoso, mas ele é bom. Olha... Isso, na literatura infantil, e realmente nos edifica, né? Nos mostra que nós temos um Deus poderoso, mas Ele é bom. Ele cuida dos seus. A Escritura fala que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele permita. Quanto mais eu me envolvo, eu caminho com este Deus, mais esses medos que me afastam da sua presença vão se desfazendo literalmente ao longo da vida. Então, o temor do Senhor é o meio através do qual eu tratarei os meus piores medos, aqueles que realmente nos levam a ofender a Deus, a pecar contra Deus. É nesse envolvimento com o Senhor. E nós somos criados, Lídia, Pedro, para nos relacionar com Deus. Eu me lembro agora, e eu cito o Sermão do Monte, um trecho dele, quando Jesus fala sobre as preocupações. E ele literalmente, ele chama os seus ouvintes para caminhar com ele. E caminhar com Ele olhando para as aves dos céus, para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não semeiam, eles não têm dinheiro para se vestir com aquela beleza, mas Deus está suprindo, Deus está dando, Deus está provendo todas as coisas, Deus está protegendo. E ora, se Deus faz isso com os lírios do campo, com as aves dos céus, o que Ele fará com a coroa da criação? Aquele que Ele criou e disse: isto não é simplesmente bom, isto é muito bom, o homem e a mulher. Quanto mais nós conhecemos este Deus, quanto mais nós nos aproximamos desse Deus, mais os nossos medos paralisantes, mais os nossos medos que nos controlam, mais esses medos que nos enclausuram e nos afastam da sua presença, vão sendo dissipados. Muito bom, pastor. Meus medos parecem que foram todos embora aqui depois da explicação dessa. Muito bom. Queria ler alguns comentários aqui, ó, o pessoal está participando. A Socorro colocou: medo dessa pandemia. A Rosinha colocou: Deus é conosco. Tenho medo de altura e elevador. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler mais alguns comentários, mas já fica a pergunta da Socorro.
ter medo é ter falta de fé? E aí vou continuar lendo alguns medos aqui, ó, do pessoal. A Adeilda colocou: temos medo, mas o que nos prejudica é o pavor que nos paralisa, mas com Jesus podemos vencer todo mal. Outras pessoas aqui, ó, o Celso concordou com a Rosilene, né, sobre o medo de casar novamente, prefere ficar sozinha. Enfim, cada um. Ó, a Patrícia colocou: em fevereiro deste ano eu tive um problema de saúde que me privou de sair de casa. Passei por momentos de muito medo por nunca mais poder sair sem passar mal. Graças a Deus já estou saindo, me sentindo melhor. Enfim, muitas pessoas abrindo o coração aqui, colocando os medos, né? E, pastor, então, ter medo é ter falta de fé? Boa pergunta. O que nós afirmamos no início deste programa foi que existe um medo bom e um medo ruim. E por medo bom, né, por definição, nós falamos que o medo faz parte da existência humana no mundo caído, seres humanos pecadores, vivendo num mundo caído com milhares de ameaças ao nosso redor. Então, existe um sentido, obviamente, que esse medo ele não é falta de fé, ele na realidade ele é a reação normal diante de um ambiente inóspito, perigoso, ameaçador. Então, nesse sentido, eu quero dizer a Socorro que nem todos os seus medos, Socorro, eles são pecado, mas ele faz parte da sua vida, da sua existência, mas só que eles podem ser levados diante do Senhor, diante de Deus, quando eles começam a escalonar, quando eles começam a lhe escravizar, quando eles começam a te isolar e se afastar de Deus. Não, e até um ponto, ou seja, nesta linha divisória, eles são benéficos no sentido de nos proteger contra as ameaças do mundo que nós vivemos. Então, ter medo nesse sentido é bom. No sentido, pode ser falta de fé, também pode ser falta de fé quando de fato eles nos escravizam, quando eles fazem com que a gente não viva mais, não se relacione mais, porque eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais conversar com ninguém, eu não vou chegar mais perto de uma pessoa, eu não vou fazer mais absolutamente nada que eu possa morrer desta pandemia, isso vai destruir a nossa vida. Então, isso já está chegando a uma situação em que realmente é paralisante. Na realidade, aquele projeto de proteger não está protegendo, porque ele está paralisando, ele está amordaçando, ele está escravizando, e de fato eu passo de algo que seria, entre aspas, normal no mundo caído, para algo que é obsessivo, para algo que é realmente pecaminoso. Então existe essa distinção que nós precisamos entender, para que nós não saiamos dizendo para todo mundo que qualquer espécie de medo é pecado. Nós temos que ter esta cautela de ajudar as pessoas, né? Às vezes isso não ajuda em nada, né? Sim. Então a gente precisa ouvir a pessoa e encorajá-la, animá-la com a Escritura Sagrada, apresentando um outro medo, que é a chave, né, para lidar com os nossos maiores medos, que é o temor do Senhor. E pastor, só rapidinho, tem uma coisa interessante que eu estava lendo um plano de estudo hoje de manhã que fala exatamente sobre isso, que na maioria das vezes quando Jesus falou não temas, e aí ele falou eu estou contigo, né, também tem uma passagem de um rapaz que virou para ele e falou me ajuda na minha incredulidade. Então, a pessoa ainda pode pedir ajuda quando perceber que eu não estou conseguindo ter fé, ainda pedir ajuda na incredulidade, né? Com certeza. Essa é a direção que os salmos nos levam. É pedir ajuda a Deus e também pedir ajuda a outras pessoas. Porque muitas vezes esses medos paralisantes nos isolam de pessoas e nós precisamos pedir oração. Exatamente. Por isso, nós não temos que ter medo de compartilhar a respeito dos nossos medos. Nós precisamos desta ação do corpo de Cristo, um ajudando o outro. Porque, digamos, Pedro não conhece os seus maiores medos, mas ao passo que você compartilhe eles com um amigo, com um irmão de fé, para te ajudar a enfrentar esses medos, isso Deus vai utilizar-se de uma forma grandiosa, maravilhosa. Quando
nos envolvemos com outras pessoas e compartilhamos aqueles nossos maiores medos, como vocês estão fazendo. E eu agradeço pela, digamos assim, o compartilhar de algumas pessoas que até estão dando alguns detalhes a respeito de uma enfermidade, a respeito de coisas que aconteceram neste ano. E que ano, né, Lídia? Nossa. Que ano. Pastor, e é bom também no contexto de discipulado, né? Quando Sim. você, quando você abre, fala assim, ó, meus medos são esses, minhas batalhas são essas, isso quebra também para outra pessoa poder compartilhar. Sim, Exatamente. exatamente. Ainda mais assim, por questões eclesiásticas. O senhor é pastor, deve ter escutado várias vezes, nossa, mas pastor, o senhor tem medo disso? Às vezes quebra também um pouco da visão que a gente tem sobre as outras pessoas superestimadas, né? Exatamente. Como se, nossa, eu sou muito ruim, eu tenho esses medos, ou não, só comigo acontece isso. Aí você vê que você tem um medo, que tem gente que tem um medo muito pior. Você vê que a sua preocupação é um negócio bem tranquilo, né? Tem também isso de compartilhar, gera esses pontos positivos, né, pastor? Com certeza, isso abre portas para um relacionamento até mais profundo, porque a gente pode conviver durante 10 anos aqui na igreja e eu jamais conhecer nada a respeito dos seus piores medos. Mas quando você se dá a conhecer, quando a gente se abre sem medo, com a intenção de fato de caminhar um com o outro e buscar em Deus, na sua palavra, né, num relacionamento com Deus, o tratamento para essas coisas, então isso, quando a gente perde isso, a gente perde de vista algo da Escritura, do Evangelho, do corpo de Cristo, da comunhão, que é preciosíssima. É realmente não viver na plenitude o Evangelho de Cristo. E isso é um passo também para aqueles medos que nos tomam frequentemente, né, pastor? Porque tem um medo que ele parece que se repete, que volta e mesmo, né, isso também ajuda nesses medos frequentes, né? Exato, pessoas que, como Pedro colocou, né? Olha, eu tenho medo de não me casar, eu tenho medo dos meus filhos contraírem algum tipo de doença. Então, todos esses medos na nossa vida precisam ser não assim desprezados. Não vivemos fazendo de conta como eles não existissem, mas nós devemos, de fato, olhar para eles e, através deles, entender ou reconhecer o que está por trás dessas coisas e levar essas coisas diante de Deus. E quanto mais nós tememos o Senhor, mais nós vamos lidar com esses medos, digamos, olhando da perspectiva de que Deus é soberano, de que Deus é pastor, de que Deus está conosco, de que Deus está perto. Então, a Escritura nos traz uma tonelada de recursos maravilhosos para tratar os meus piores medos em qualquer nível que ele esteja. Então, sejam daqueles menores medos, sejam com relação àqueles medos mais paralisantes, aqueles que estremecem o coração. O salmista, né, fala a respeito disso, né? O meu coração se estremeceu. Então, algo que já afeta o corpo, não simplesmente a alma, mas o corpo. Nós somos a matéria, nós temos uma parte material e nós temos uma parte imaterial. E a relação entre esses dois componentes afeta um ou outro, né? Essas questões profundas da vida. Exatamente. Então, nós precisamos levar os nossos medos diante do Senhor. Então, e isso porque Cristo, diante da cruz do Calvário, diante daqueles momentos mais tensos, prévios, né, da sua morte na cruz, a Bíblia diz que ele se encheu de aflição, de angústia, de pavor, e a sua humanidade, ele é Deus, 100% Deus e 100% homem, mas ele expressou, se possível, passa de mim esse cálice, mas no mesmo instante ele, mas que seja feita a tua vontade. Então, Cristo, na cruz do Calvário, ele reconcilia-nos com o Pai, quando nós cremos na obra de Cristo, e por causa dessa obra, nós podemos nos aproximar deste Deus de uma forma livre, de uma forma direta, pela mediação de Cristo Jesus. Que bênção, pastor.
Fala, Pedro. Queria agradecer ao pastor. Pra gente é um privilégio sempre contar com o senhor aqui. É sempre bênção, algo que a gente comenta aqui, mas ao mesmo tempo tá falando com a gente demais. Tá tratando primeiro nós, né? Coisa Queria boa. agradecer muito, pastor, por esse momento. Pedir para o senhor deixar uma mensagem para o pessoal que nos assiste, pessoal que está com medo, pessoal que está preocupado, como todo ser humano, né, que vive por aí, ainda mais no nosso país, ainda mais no momento que a gente está, para o senhor deixar uma mensagem. Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês que nos acompanham hoje no Manhã MPP. Nós tratamos a respeito de preocupações e medos. E este é um problema de todos nós. Eu me incluo nisso. Na realidade, eu sou o primeiro a me incluir nisso. Todos nós padecemos com preocupações, nervosismo, medos. E isso é parte da nossa natureza caída, vivendo num mundo corrompido e caído. Mas a Escritura nos revela um Deus que de forma proposicional, de uma forma proposital, intencional, se revelou e se deu a conhecer. E se dirige a nós com uma suave palavra dizendo, não tenham medo. O Evangelho de João nos fala a respeito de um episódio em que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, aqueles apóstolos que vão ser os homens corajosos que vão desbravar o mundo pregando a mensagem da Boa Nova. E o mar está revolto, está escuro, está à noite, e diante daquela escuridão eles estão vendo Jesus se aproximando, caminhando pelas águas. E a primeira reação daqueles homens é pavor, é horror, é medo. Mas diante do pavor, do horror, do temor daqueles homens, que serão os futuros apóstolos, nós temos a palavra de Cristo a eles dizendo, não tenham medo, sou eu. Sou eu. O texto diz que quando Jesus entra no barco, o coração dos discípulos se aquieta, porque Cristo está no barco com eles. Esta é uma revelação de que Cristo é Deus. Ele é o Senhor sobre os céus e a terra, sobre a sua criação. Ele estava andando sobre as águas do mar. Diante dos nossos piores medos, que nós possamos encontrar mais de perto a Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que essa seja a mensagem que console e conforte o seu coração em todos os momentos, nas lutas diárias, nas ameaças do dia a dia. Talvez você está com um diagnóstico de uma enfermidade que para os médicos não tem cura. Não tenha medo. Deus está com você. Deus não te abandona. Deus é conosco. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Essa é a mensagem que nós queremos, que eu quero deixar com você nesta manhã. Que você leve os seus medos aos pés da cruz de Cristo. Que Deus o abençoe. Amém. Nossa, que mensagem, pastor. Edifica muito, a gente já fala com a gente, né? Obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. Um prazer. Muito bom, que tenha mais, né? E que possa ter falado ao seu coração também essa mensagem que falou muito aos nossos. E compartilhe essa mensagem depois que subir para o canal também para alguém, porque pode edificar a vida de alguém, né? Pastor, fala, Pedro. Eu quero... O pessoal que gostou aqui tá conversando aqui no chat, tá participando. Toda quinta-feira à tarde a gente tem um programa de aconselhamento bíblico, né? A gente falou sobre muitos medos aqui, mas o programa de aconselhamento bíblico fala a gente de vários temas, abriu o né? leque, mas lá dá para ser mais específico, né, pastor? Tratar mais temas, né? Com certeza, nós temos tratado diversos temas, né, ao longo do ano. E agora, recentemente, nós estamos dando orientações para pessoas que têm mandado e-mails para nós, mensagens e pedindo dicas sobre como implantar um ministério de aconselhamento bíblico na sua igreja. Então, os programas do mês de novembro é ajudar você a desenvolver esse ministério na sua igreja, onde quer que você esteja. Então, muito bom. Quinta-feira às
14h30. 14h30. Fica aí a dica, muito bom. E aqui no canal tem todos os vídeos já de todos os aconselhamentos dos programas de aconselhamento que já tivemos. Então, já começa a maratonar e na quinta-feira participa ao vivo. Né? Boa. Tá lá em playlist, gente. Entrar no site da igreja e tá lá em playlist, no YouTube, né, da igreja, playlist, vai lá aconselhamento bíblico. E tem de todos os programas, tem do meu EPP, tem do Fique Ligado, tem do Sempre Juntos, pra gente ficar ligadinho, né? É isso aí, obrigado, pastor, mais uma vez. Até a próxima, né, pastor? É isso aí, gente. E para ficar ligado e mandar embora todos os medos, ficar ligadinho na palavra de Deus. Mas aqui tem mais situações para a gente ficar bem ligado. E eu quero perguntar para a Tainá o que é que você trouxe para a gente hoje, Tainá, para a gente ficar bem ligadinho. Fala aí. Agora você tem mais uma ferramenta para ficar por dentro de tudo o que acontece na IPP-TV. Eu estou falando do novo site da IPP-TV, é isso mesmo. Lá você pode acessar e encontrar a grade completa de toda a programação da nossa TV. E o legal é que você pode clicar no vídeo e ser direcionado até o nosso canal e assistir o vídeo na íntegra. O outro detalhe é que lá você também conhece toda a equipe responsável pela programação da sua TV missionária. Então é só você acessar www.ipptv.br e se divirta. Muito bom, Tainá. O site tá lindo. Clica lá, ipp.tv.org. É isso? Falei certo, Pedro? É isso mesmo. Eu já sei de agora. ipp.tv.br. É isso, mas não é isso. É ipp.tv.br. A Tainá sempre falando as coisas pra gente ficar ligado. Ficamos ligadinhos agora. É isso aí, gente. Notícias. Doutores em Rede promove ação de Natal para crianças. O Doutores em Rede está promovendo uma ação de Natal para crianças em situação de vulnerabilidade social, visando entregar presentes para os pequenos que moram em comunidades carentes. A iniciativa tem como objetivo reunir brinquedos que serão doados para as crianças. Acho que a gente até tem fotos disso, como as comunidades aí, ó, como você pode ver. Olha uma frase que fala aí: eu prometi ter uma família e me tornar bom cozinheiro e ajudar nos colegas de ruas. Olha só, uma frase de quem ajuda, né? A iniciativa tem como reunir brinquedos e que serão doados para essas crianças, como a comunidade Panceira, no bairro Guajuviras, em Canoas, Rio Grande do Sul. A ação social é uma das muitas iniciativas promovidas pela rede de voluntário, cujo trabalho principal é a visitação hospitalar vestido de palhaço, promovendo o que os especialistas chamam de terapia do riso. Os voluntários também realizam ações de rua, levando a palavra de Deus, como as ações realizadas no Dia das Crianças em diversas cidades do país. A fonte dessas informações é gospelprime.com.br. Muito bom. E outra notícia, Sem Teto lança campanha de Natal para levar refeições às pessoas em situações de rua, mesmo ajudando no interior. Mesmo ajudando o ano inteiro as pessoas em situação de rua. O Gabriel, que é um chefe conhecido nosso, já está se preparando para distribuir essas refeições para sua campanha de Natal Sem Fome. Ele já foi morador de rua e hoje distribui quentinhas para quem não tem uma refeição. E aí o que eu li antes, né? Já passei muita fome nessa vida e não quero que mais ninguém passe. Para conseguir distribuir as refeições, o Gabriel se uniu com o pessoal das Quentinhas no Arouche. Junto, eles querem distribuir mais de 400 refeições com suco, panetone, além de brinquedo e presentes para as pessoas em situação de rua do Largo do Arouche, em São Paulo. É isso aí, gente. A fonte dessas informações é razõesparacreditar.com. Que esses gestos possam nos despertar, né, para a gente pensar no próximo, não só no Natal, mas em todos os dias do ano, né? É uma boa ideia para o pessoal ficar inspirado aí, né, nessas ações de começar a ajudar no Natal. E ótima ideia é sempre o que a Cláudia traz para a gente todo dia com criatividade. Então, Cláudia, o que você vai trazer para a gente hoje de boa ideia? Oi, gente, bom dia! Você reparou que algumas instituições liberaram vários cursos durante esse período de pandemia? Tem se sentido entediado ou desmotivado e não sabe o que fazer?
Que tal fazer um curso à distância em alguma plataforma digital? Existem milhares de opções e algumas delas são gratuitas. Você pode usar seu tempo para aprender mais e se desenvolver melhor profissionalmente e academicamente. Sem falar nos cursos teológicos para você que quer aprender mais sobre o universo bíblico e cristão. Aqui mesmo na IPP, nós temos o EAD Pinheiros, que te oferece vários cursos legais à distância. É uma boa ideia, não é mesmo? Essa foi a boa ideia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários sobre o que mais você quer saber para a gente te preparar uma boa ideia. Muito bom, Cláudia. Ainda mais falando muito bom, Cláudia. Ainda mais falando sobre algo incrível como o curso em EAD, né? E temos nosso EAD aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, feito com o maior carinho e com o maior profissionalismo possível para que você tenha acesso a diversos conteúdos, né? Quero fazer um curso de liderança, plantação de igrejas com o pastor Arival. Aí, ó, sensacional. Você já pode contar aqui no nosso EAD. Entra no site da igreja, tem lá todos os nossos cursos, a grade, tudo certinho. Coisa que a gente faz com o maior carinho para que você consiga crescer junto com a gente. Muito bom, Cláudia, ótima ideia. Melhor ideia ainda é você fazer o EAD aqui da IPP. Além disso, bom demais é falar sobre para ver se a Lídia estava ligadinha. Além disso, bom demais é saber sobre o que está em alta. O pessoal está querendo saber o que todo mundo está pesquisando no Google, o que é o nosso Dá um Google de hoje. Mas antes, a nossa melhor vinheta já produzida, por favor. Dá um Google com os principais destaques, as palavras que mais foram repetidas, o que todo mundo está noticiando, todo mundo quer saber no Google nessas últimas 24 horas. Primeiro lugar, quarentena SP ficou entre os top lá pesquisados. Por quê? O governo do estado, né, pela 14ª vez prorrogou a quarentena em São Paulo até dia 16 de dezembro. Claro, já estamos com medidas um pouco mais relaxadas, né, por conta da zona verde, mas os casos continuam aumentando. Só nesse último mês, nessa última semana, cresceu 18% as internações por conta de Covid, né? Então, teve essa medida para conseguir tentar dar um jeito e foi muito pesquisado, né? Todo mundo prorrogou a quarentena, como é que tá? E o pessoal já vai pro Google tentar saber um pouquinho mais. Mas aproveita esse programa, volta aí ainda enquanto dá tempo, enquanto não subiu para o canal e quem está com medo, né? Ouve tudo que o pastor falou e vai lá e põe em prática, né? Programa específico para isso, para mandar esse medo do Covid embora. Exatamente. E aí o governo deixou quarentena até dia 16 de dezembro, vamos ver, provavelmente... De dezembro desse ano? Desse ano. Provavelmente ela vai... No diário oficial, né? A coisa oficial para definir o estado como de quarentena ainda, apesar das medidas já mais relaxadas. Além disso, a Espanha está entre os mais pesquisados. Por que você acha que a Espanha está entre os mais pesquisados, Lídia? Futebol. Acertou, eu pensei que você ia falar alguma coisa. Política, saúde, futebol. Todo mundo sempre quer saber sobre futebol, sobre seleção, né? Por que a Espanha foi mais procurada? Porque ontem teve um jogo pela Liga das Nações, que é uma liga lá da Europa, né? As seleções europeias se enfrentam. E o que aconteceu? A Espanha ganhou de 6-0 da Alemanha. Da Alemanha, podia ter sido 7, né? Poxa. Não, então, faltou 7, mas também faltou um gol da Alemanha. Faltou um gol da Alemanha. Então, no saldo geral, tá 6-0. Boa. Aí o pessoal gerou muita brincadeira na internet, todo mundo falando assim, eu quero ver, e agora? Como é que vai fazer, né? A Alemanha não teve nenhum gol de honra, brincando, né? Os brasileiros pegando essa revanche aí, com a vitória da Espanha, o que gerou muita pesquisa também na internet, né? Todos esses memes, essas coisas. Por fim, a Tesla, a empresa americana, está entre os mais procurados. Por quê? A Tesla, não sei se vocês conhecem, a empresa americana até do Elon Musk, que é um dos caras que está agora entre os mais ricos do mundo, né? Por conta da notícia que eu vou dar agora. A Tesla fabrica carros totalmente modernos e elétricos, enfim, é um negócio de outro mundo. Você vai dirigindo, jogando videogame, enquanto o negócio dirige sozinho. É coisa chique.
e tudo elétrico. Mas a empresa tá crescendo, né? E cada vez mais as ações delas estão crescendo, né? Cada vez mais ela está sendo bem melhor avaliada. Também tem a questão do SpaceX lá, que é de enviar gente para a Lua, para Marte. E o pessoal gosta Sempre a NASA. gosta de inventar, mas é uma parceria lá com a Tesla, enfim. O que fez todos esses avanços da Tesla? As ações valorizarem, ela crescer mais ainda na Bolsa Americana, e ela entrou no índice de maiores empresas. É um índice X lá, né, que o pessoal que conhece sabe. Ela entrou nesse índice e aí com isso as ações delas valorizaram em 8% só de ontem para hoje, em um dia só, e deixando o Elon Musk entre os mais ricos, enfim. Aí o pessoal que gosta tanto de tecnologia quanto da questão financeira aí, da bolsa e tudo, foi pesquisar o que aconteceu com a Tesla, como é que foi, e apareceu no nosso queridíssimo Dá um Google. Muito bom, muito bom. Dar um Google é sempre gostoso de ficar por dentro, né? Você viu que eu acertei uma... A Lígia tá também sempre Né? bem informada. Olha só, gente, dica de leitura de hoje, Vencendo Medos e Ansiedades, da Elise Fitzpatrick. Elise, geralmente ela escreve livros para o público feminino, mas com certeza esse livro vai te ajudar a vencer os medos e ansiedades que permeiam a sua vida. Fitzpatrick irá te ajudar a identificar a fonte real dos seus medos, procurar estratégias específicas para você superar a ansiedade, aprender a substituir a sua preocupação por alegria, descansar segura no cuidado protetor de Deus. Encontre conforto e encorajamento ao aprender com exemplos de outras mulheres como você, mulheres que descobriram que realmente é possível viver confiando em Deus em todas as circunstâncias da vida. Dica de leitura preciosa, Vencendo os Medos e a Ansiedade, da Elise Fitzpatrick. Dica de hoje, boa para você. E os parabéns para quem hoje, quem que faz aniversário? Parabéns para quem? Vamos ver, vamos lá, os aniversariantes do dia. Feliz aniversário, Marcos Vinícius Ramos e a Sara Sofia Bezerra. Parabéns, que Deus abençoe muito esse dia especial de aniversário. Que Deus abençoe o ano inteiro também. Aí, para você que está em casa, que está de aniversário também, nossos parabéns, nosso grande abraço. É isso aí, né, Pedro? Bênção, muito bom. E amanhã nós vamos falar com o nosso queridíssimo diretor Marcos sobre os 100 programas. 100 programas, é verdade. Amanhã a gente vai falar sobre TV, sobre comunicação, a gente vai fazer surpresa, mas vale muito a pena você estar aqui amanhã, hein? E se você participou com a gente aqui que está no chat, volte amanhã às 10 horas ao vivo, todo dia aqui para vocês, trazendo temas diversos, com muito temor no coração, né? E com muita alegria para sua manhã ser muito agradável com a gente. É verdade. A programação aqui continua logo mais à tarde, sempre juntos com a Tainá Félix, um programa muito gostoso para alegrar a sua tarde. Então, às 2 horas aí, fique ligadinho, tem mais um programa ao vivo. Enquanto isso, curte a nossa programação e amanhã a gente está de volta aqui. Fiquem com Deus.